Opa, pronto. Muito voltado para negócios, né? E foi lá onde o Michael Jordan ganhou seu último título. E eu tive a oportunidade de descer, de pisar na quadra e mais ou menos ficar ali onde ele deu o drible lá desconcertante no marcador do Utah Jazz e arremessou a sua última cesta de título. E ali ele se consagrou como, para muitos, o maior da história. Então foi assim bastante emocionante. Eu que gosto de esporte, que gosto de basquete, que acompanho um pouco disso, ir nesse lugar e viver a experiência. Outra também experiência extremamente marcante sobre cultura, a gente vai falar um pouco de cultura, foi na Azul Linhas Aéreas. A Azul Linhas Aéreas, ela tem uma cultura muito forte, pessoal, muito enraizada e muito adotada pelas pessoas que trabalham nela. E tive a oportunidade de ser recebido pelo CEO da empresa, onde ele contou como foi que a cultura salvou a Azul de um colapso, de um absoluto colapso no calor da pandemia. Eles estavam ali com um colapso mesmo real, e como foi que a Azul salvou, como foi que a cultura da Azul, através das pessoas, claro, salvou a empresa desse colapso, né? E várias outras empresas aí que tivemos a oportunidade de visitar. Porém, isso não é o mais importante. As empresas que nós tivemos oportunidade de visitar, né, os cargos que tive. Claro, isso faz parte sim da nossa vida, isso ajuda a montar uma trilha na nossa carreira, isso nos ajuda a adquirir experiência, mas o que de verdade importa para mim é essas duas criaturas que estão aí na foto. Uma dessas criaturas está aqui comigo, nos bastidores, consegue vir até aqui só para o pessoal te ver rapidamente, certo? Tá aqui, né? Equipe de apoio, ó. Tá aí o Levi, certo? Atleta aí de futebol. O que mais importa realmente são eles, são as pessoas mais importantes, são os meus filhos, e procuro viver de modo a ser um bom exemplo para eles e deixar um bom legado para que eles tenham as melhores lembranças e possam aprender as melhores lições. São bem diferentes. O Levi está aqui, o Levi gosta de futebol, atleta, a Rebeca tem mais um perfil intelectual, são personalidades diferentes, e como todo casal de irmãos, contém ironia, são extremamente unidos. Quem faz casal aí, irmão e irmã, sabe bem como é que é essa união, ironicamente falando. Mas se amam, são extremamente inteligentes e tenho muito orgulho deles e espero passar para eles o melhor exemplo possível, tá? Bom, só voltando um pouco aí os slides, Gessé, por gentileza. Perfeito. Pessoal, vamos lá, vamos começar a entrar no conteúdo. Essa frase é uma frase que eu uso demais em todo evento de treinamento que eu tenho a oportunidade de realizar e de ministrar. É uma frase simples, ela traz uma, digamos, verdade simples, porém extremamente impactante e que merece ser considerada, turma. Vamos lá. O que te colocou na sua posição não é o que vai te manter nela. Quem já participou de algum evento comigo já viu essa frase, já leu essa frase e já devemos ter discutido várias vezes a respeito dela. Mas como a repetição é mãe do aprendizado, sempre eu vou estar colocando essa frase em algum evento onde eu estiver e nas próximas masterclass também. Porque é uma verdade extremamente simples, e por ser extremamente simples, ela muitas vezes não recebe a devida atenção. Todos nós, como pessoas, e as empresas são feitas de gente, nós trabalhamos, nos preparamos, atuamos, competimos por uma posição. E aí, nessa trajetória, nós realizamos várias ações, adquirimos competências, fazemos vários sacrifícios para chegar nessa posição. Seja a posição do melhor, do mais rápido, do mais experiente, enfim, seja ela qual for.
E as pessoas atingem as posições e, consequentemente, os locais onde elas trabalham, as empresas acabam também galgando essa posição, certo? Porém, tudo aquilo que a gente fez para conquistar a posição que nós temos hoje não nos garante a manutenção desse lugar para o futuro. E aí podemos pensar assim: poxa, mas eu fiz tanto, eu estudei tanto, eu me preparei tanto, eu sei tanto, eu aprendi tanto, e tanto isso, e tanto aquilo outro. Poxa, cheguei, sou o campeão, conquistei, sou o diretor, sou o gerente, sou o sócio, fundei isso, criei aquilo, sou o dono, sou o CEO. Ok, conquistou a posição, parabéns. Não se chega a ela sem sacrifício, sem preparação. Mas vamos lá. Isso é suficiente para te manter lá? A resposta, ela parece óbvia. A resposta é não. Não, não é suficiente, não garante a minha manutenção nisso olhando para frente. Mas por que que não garante? E a resposta também é óbvia e simples, porque as coisas mudam. Porque o mundo muda, porque as pessoas mudam, a sociedade muda, a cabeça do consumidor, do cliente muda, o mercado muda. Então, como as mudanças, elas são talvez a única constante do mundo, o que eu fiz para chegar até aqui, se eu não entender que preciso acompanhar a evolução e as mudanças, não nos preocupemos. Nós vamos perder essa posição. Por maior, por mais alta ou mais importante que ela seja. E aí, no próximo slide, nós vamos apresentar um videozinho para vocês, certo? Que eu também gosto demais e que nós vamos ver dois vídeos bem rápidos. Esse primeiro, ele é bem impactante, eu também uso bastante, e eu quero explorar um pouco mais o que nós vamos assistir aqui com vocês desse vídeo, ok? Vamos lá. Chega aqui, Ramon. Você queria falar comigo? Não, não quero interromper. Ficou muito bonito. Sabe que eu tenho ouvido a senhora sempre lá de baixo. Essa música é mesmo. Continue. Você assista nosso concerto. Eu não posso assistir, eu só ouço. Então vamos lá, o que é que você queria perguntar? Como é a luz elétrica? A dona Rita disse que no Teatro São Pedro de Alcântara já existe luz elétrica. De fato, a luz elétrica já foi testada no teatro. Vamos nos apresentar ao maestro Carlos Gomes com luz elétrica. Como é? Não há fogo, é verdade? É verdade. Não há fogo. Mas se não há fogo, eles usam algum tipo de azeite, não é? Não, Vagalume, não há nenhum tipo de azeite. Há lâmpadas. Mas toda lâmpada tem azeite. Essa não tem. Não é possível. Eu posso lhe mostrar de pertinho. Apareça no teatro. Não, eu não posso ver. E mesmo que eu pudesse, eu não ia querer ver. Meus dias como acendedor de lampiões estão contados. A luz elétrica vai custar a chegar às ruas. Há no Teatro São Pedro e mais alguns poucos lugares. Não, ela não vai demorar a chegar. A praga do progresso, quando começa, não para mais. Mas não tem importância. Eu ando enxergando tão mal que, mesmo que a luz elétrica chegue logo, eu não vou poder ver. Melhor. Eu não vou poder ver.
Eu não gosto da luz elétrica. Ok, pessoal. Esse vídeo curto, ele retrata um momento de diálogo entre dois personagens. Chiquinha Gonzaga, personagem histórica, mulher de extremo talento à frente de seu tempo, uma das musicistas mais brilhantes da história da música brasileira, uma mulher à frente de seu tempo. E uma pessoa ali do círculo de convivência dela, chamado Vagalume. E estava acontecendo algo no Rio de Janeiro, que era, na época, capital da nação, e aquilo chamou a atenção do Vagalume. E o Vagalume disse: eu vou procurar Dona Chiquinha e vou perguntar a Dona Chiquinha sobre o que é que está acontecendo. Assim como nós, quando temos alguma dúvida sobre algo que nós não entendemos, nós de repente procuramos alguém que consideramos mais experiente sobre aquele assunto, ou mais entendedor, e diz: me explica isso daqui, o que é que está acontecendo aí? O que é que está havendo? E o Vagalume fez a mesma coisa, procurou Chiquinha. E lá ele, como nós vimos na cena, escutou um pouco ali da música, apreciou, a música realmente era belíssima, e ela disse: o que é que você quer me perguntar, Vagalume? Ele respondeu: como é a luz elétrica? Como é a luz elétrica? Imaginemos a nossa vida hoje sem luz elétrica. Nós não teríamos nesse momento aqui. Ele não estaria existindo se nós não tivéssemos luz elétrica. E a Chiquinha então começa a explicar para o Vagalume sobre o que é a luz elétrica. Começa a tentar, olha, luz elétrica tem lâmpadas e tal. E o Vagalume, ele começa a falar algumas frases. Ele diz o seguinte, quando ela vai explicar o funcionamento, ele diz, mas como é que funciona? Não tem azeite? Aí ela diz, não, são lâmpadas. Aí ele fala, mas toda lâmpada tem azeite. Ele não conseguia entender o processo de existência da luz sem azeite e fogo para acender um lampião. E ela vai então tentando explicar e vai dizendo: nós vamos apresentar para o teatro, para o Maestro Carlos Gomes, com luz elétrica, tal. E o Vagalume tentando entender aquilo, e ele vai então e coloca a sua opinião em algumas frases. A praga do progresso, quando chega, não para mais. É uma das frases dele. Meus dias como acendedor de lampião estão contados. Essa talvez seja a mais impactante. Ali o Vagalume, ele percebeu o colapso. Percebeu o colapso na vida dele, na profissão dele, e ele, poxa, meus dias como acendedor de lampião estão contados. Eu vou deixar de existir, eu vou deixar de ser relevante, eu vou colapsar profissionalmente. Tem mais uma frase aqui, mas nós vamos colocá-la daqui a pouquinho. Qual era o assunto da conversa do Vagalume com a Chiquinha de verdade? Era luz elétrica? Eu digo para vocês que não, que o que estava nos bastidores, pano de fundo de tudo aquilo, não era luz elétrica, pessoal. Era a mudança. Uma grande e profunda mudança que estava acontecendo, personificada, no caso, pela luz elétrica. Mas ali o papo era sobre mudança. Então vamos lá. Primeiro ponto, falando da questão de colapso gerencial no negócio ou colapso profissional pessoal. É não entendermos, aceitarmos e sabermos lidar com as mudanças.
Aquela mudança, o vagalume percebeu. Acho que meus dias como acendedor de lampião estão contados. Não vou mais ser útil. E a Chiquinha fica insistindo, vagalume, mas vamos lá, vamos ver, tal, tal. E no final, ele diz a grande frase: não é porque eu estou tendo ali problemas de visão por causa do fogo da lâmpada, é porque eu não gosto. Na verdade, eu não quero ver a luz elétrica. No fundo, pessoal, o que nos impede de acompanhar, aprender a lidar com as mudanças, não é uma ausência de conhecimento, não é uma deficiência nossa. É o querer ou não querer. Hoje, o que é que se fala muito em termos de mudança, olhando para a tecnologia, usando a tecnologia como exemplo? Inteligência artificial. Tudo hoje é inteligência artificial. E aí as pessoas ficam naquele medo, naquele receio. Poxa, a inteligência artificial vai tirar o meu emprego. Eu ouvi uma frase de um ex-líder com quem eu já trabalhei, da área publicitária, ele disse: Herbert, não é a inteligência artificial que vai tirar o emprego das pessoas. São as pessoas que querem aprender, que aprendem a lidar com a inteligência artificial, que vão tirar o espaço das pessoas que não querem. Então, turma, assim como chegou a luz elétrica, independente da vontade do vagalume, e ele iria permanecer, muitas mudanças vão acontecer independente da nossa vontade. Se nós não entendemos isso, que o que nos colocou na nossa posição não é o que vai nos manter nela, esse é o primeiro passo para nós caminharmos de braços abertos para o colapso gerencial da nossa carreira, o colapso gerencial do nosso negócio, seja nosso ou seja um que nós gerimos. Né? Então, no fundo, a conversa deles dois aí no vídeo não era nada sobre luz elétrica. A conversa era sobre mudança e nós tínhamos posição da Chiquinha, nós tínhamos a posição do vagalume. E aí, se nós fizermos aqui, estivéssemos todos aqui no ambiente ao vivo, dentro de uma sala, eu gosto muito de fazer essa pergunta. Quem se identifica com a Chiquinha? Levanta a mão. Aí, geralmente, nós queremos ser simpáticos, aí levantamos a mão. Não, eu sou a Chiquinha. Todos nós temos um pouco de vagalume. Todos nós temos um certo grau de resistência. É normal, pessoal. Ninguém é 100% Chiquinha, mas tem gente que é 100% vagalume. Temos que escolher. Nós vamos deixar o lado vagalume dominar ou nós vamos deixar o lado Chiquinha florescer e nós enfrentarmos as mudanças. Quando eu digo que todos nós temos um pouco de vagalume, porque todos nós temos um pouco de resistência, todos nós temos medo de uma coisa nova que surge e que nós não conhecemos, um concorrente novo, uma tecnologia nova, um modelo novo, um processo novo. E aí a gente, caramba, rapaz, chegou esse negócio novo e eu tenho medo disso, isso vai tirar o meu espaço. E aí vem a praga do progresso, quando chega, não para mais. Meus dias, como tal função, estão contados. E não estão, meus amigos, não estão. Os nossos dias não estão contados, a não ser que nós queiramos e deixemos isso acontecer. O segundo vídeo, que eu gosto muito, galera mais antiga aqui vai ter algumas lembranças. Vamos lá. Pois é, os mais antigos que estiverem aqui conosco, eu me incluo neles, tá? Eu assisti esse desenho quando era criança. O Levi olha para isso, sabe nem o que é. Então, que desenho era esse, pai? Chamava-se Os Jetsons, do estúdio Hanna-Barbera. William Hanna e Joseph Barbera. Ele era o
a outra ponta dos Flintstones, Fred Flintstone, Barney Rubble. Os Flintstones era a Idade da Pedra e o futuro do futuro era os Jetsons. E aí eram duas famílias. E os Jetsons, você vê ali, eles usavam naquela época coisas que você olhava, isso aí vai demorar não sei quantos anos, tal. Celular, a videoconferência, os robôs, já estamos falando aqui de carros voadores. Então, quando você olha para isso, você pensa: caramba, muito do que estava nesse desenho que eu pensava que era brincadeira e que não queria acontecer está acontecendo hoje. Esse desenho, essa abertura, e aí vem uma recomendação de livro, pessoal, um dos melhores que eu já li na área de negócios, ela é o comentário de abertura do livro Gestão do Amanhã. Sandro Magaldi e José Salib Neto. O Salib, como ele se intitula Salibão, para quem conhece uma instituição brasileira chamada HSM, que trouxe os grandes gurus para cá no início dos anos 80 para 90, o S é de Salib. Então são uns caras assim bem fora da curva e adorei esse livro deles. Eles têm vários livros sobre negócios, recomendo. Gestão do Amanhã, Gestão do Amanhã. Olha só, como é que eu vou gerir o amanhã, como é que eu vou me preparar para o que ainda não aconteceu, entendendo que o que me colocou na minha posição não é o que vai me manter nela. Esse entendimento, pessoal, primeira prevenção contra o colapso. Se eu não entender que as mudanças estão aí, que elas vão acontecer em algum momento, eu vou colapsar e eu vou virar vagalume. Isso é inevitável. Ok, como a gente está falando de mudança e é importante deixar isso claro, vamos entender um pouquinho, olhar para trás, entender um pouco da história, para podermos ter uma leitura melhor do que está acontecendo e, quiçá, conseguimos antever ou prever algumas mudanças e não nos colapsarmos. Bom, para quem gosta de música, tem uma música de 1989 de um rock, né? Eu adoro rock, Levi sabe, né, Levi? Gosto muito de rock, tenho compartilhado algumas músicas de rock com ele, para ele aprender a gostar. Tem 1989 uma música de um grupo chamado Scorpions, alemão, chamada O Vento da Mudança, Winds of Change, O Vento da Mudança. E ela foi feita em 1989 por quê, pessoal? Porque em 1989 acontece algo extremamente importante, relevante, transformador, divisor de águas na história da humanidade, que é queda do Muro de Berlim. Só para todo mundo entender, um contexto histórico rápido, eu adoro história, tá? Meu pai, avô do Levi, foi ex-combatente na Segunda Guerra, e quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perdeu a guerra, e aí ela foi dividida, certo? Entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental, sob a influência da extinta União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuidava da Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental sob a influência dos Estados Unidos. E aí criou-se um muro mesmo, real, um muro com tijolos, com parede, com arame, com vigilância, com torres, na cidade de Berlim, para dividir. Óbvio, o lado de cá é o lado da Alemanha Oriental, o lado de cá é o lado da Ocidental, e assim foi. Beleza. Esse muro virou o grande símbolo da chamada Guerra Fria, que era uma guerra de nervos, uma guerra de provocações de bastidores, mas não uma guerra de campo de fato, que durou aí até 1989, que é o que a história aceita como data. E dois presidentes, Ronald Reagan pelos Estados Unidos e Mikhail Gorbachev pela ainda União Soviética, decidiram que, olha, vamos acabar com essa parada aqui, vamos unir e tal, e não adianta, o mundo só se prejudica com isso, a economia precisa crescer, precisa fazer negócio, e por aí vai. Dois grandes negociadores, dois grandes líderes, né? Os dois fantásticos. E eles então decidiram, olha, vamos aqui na geopolítica, conversa vai, conversa vem, vamos acabar com o Muro de Berlim, a Alemanha voltará a ser uma só, forte. E aí a queda do muro acontece em 1989 e essa música, O Vento da Mudança, do Scorpions, é exatamente feita em alusão a este grande momento.
E aí, com este grande momento, poxa, a Alemanha voltou. E agora, como é que vai ser o mundo daqui para frente? E aí, o exército americano criou um termo para nos ajudar a entender como o mundo e a sociedade se comportariam dali em diante, que é o VUCA, o termo VUCA. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Pessoal, olha, com esse novo cenário aqui, a Alemanha voltou à geopolítica, mais um jogador no jogo político mundial, tal, no equilíbrio de forças. Rapaz, o mundo agora vai ser VUCA. Acabou a Guerra Fria, o mundo vai ser volátil, ou seja, não tem forma definida, muita incerteza, como será o amanhã, muita incerteza. Enorme complexidade. Eu tenho vários jogadores ali disputando o poder ao mesmo tempo. E ambíguo. O que é certo hoje, não necessariamente será certo amanhã. O que é errado para mim pode ser certo para você. E vice-versa. E aí o mundo permaneceu assim a partir de 1989. Olhando para a humanidade, poxa, que mundo é esse que a gente vive? Olha, é um mundo volátil. É um mundo extremamente incerto, complexidade enorme e ambíguo. Nós temos uma necessidade, como seres humanos, de entender as coisas. O que a gente não entende nos causa medo, tende a nos causar medo. E aí a gente recua, né? Pô, não entendo isso, tal, como é que funciona? E aí criou-se o termo justamente para nos ajudar a ter uma noção básica de entendimento de como seria esse novo mundo, esse novo cenário. Mudanças, pessoal. Mudanças, 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 mudanças. E meio que daí para frente, a velocidade das mudanças no mundo começou a aumentar muito rápido. Aí você tem aí internet surgindo e a internet é outra grande virada de chave, muda tudo. A internet nos possibilita acesso à informação, nos possibilita comunicação. Olha, sem internet, sem tecnologia, como é que nós estaríamos vivendo um momento como esse? Não seria possível um momento como esse. Não seria possível você fazer uma entrevista de um colaborador para a tua empresa online. Não seria possível você assistir um curso, uma aula, um baita podcast, enfim. E viva a tecnologia e viva a internet. Ok, e aí começamos a viver no tal do mundo VUCA, por conta do advento de 1989. Porém, outra mudança acontece. E todos nós que estamos aqui vivemos esta mudança. Nem todos vivemos a de 1989. Eu vivi, não se esconda aí, galera, tem gente que viveu também. Mas todos nós vivemos essa, que aconteceu no ano de 2020. Foi outro grande acontecimento de virada de chave, pessoal. 2020 acontece o quê? A pandemia, que mexeu com a vida de todos nós, que nos pegou de surpresa, que afetou a nossa rotina, que virou a vida de muita gente de ponta cabeça e ao avesso. E aí, quando isso acontece, poxa, o mundo era VUCA, mas aconteceu uma outra coisa. E como é que a gente vai definir o retrato do mundo e da sociedade daqui para frente? Aí criou-se o termo BANI. Poxa, o mundo agora não é mais VUCA, não. O mundo é BANI. E aí, quando a gente fala o mundo, são as pessoas, certo? As pessoas é que fazem a sociedade. Eu, você, todos nós e toda a humanidade. É frágil, é ansioso, é não linear, ou seja, não segue ali uma linearidade, é como muitas vezes um eletrocardiograma. Até porque é interessante, enquanto o eletrocardiograma está no sobe e desce, nós estamos vivos, né? Na hora em que a linha ficar linear, significa que nós não existe mais vida ali. E incompreensível. Então, frágil, ansioso, não linear, incompreensível. E esse é, segundo muitos, criaram outros acrônimos, mas enfim, esse é, segundo muitos, o mundo e a sociedade onde nós vivemos hoje. Com enorme fragilidade, pessoal, enorme fragilidade das pessoas. Então, uma propensão, por conta dessa fragilidade, misturado com a ansiedade, uma propensão ao colapso muito grande, não linear e incompreensível.
Herbert, quais são os que todos são importantes, todos têm seu peso e seu índice de gravidade. Mas já me fizeram essa pergunta, quais são os mais pesados para você ou o mais pesado? Fragilidade e ansiedade, na minha visão, a fragilidade. Porque a fragilidade, pessoal, imagina o seguinte, eu estou com um copo, certo? Um copo aqui na mão, certo? Um copo com água, um copo de vidro. Se esse copo é extremamente frágil, eu tenho que ter um cuidado enorme para poder movê-lo. Todo cuidado, porque ele é frágil. Então, a fragilidade faz com que ele possa, se eu não manuseá-lo da forma correta, faz com que ele quebre a qualquer momento, porque ele é frágil. Então, termos uma sociedade muito propensa à fragilidade nos faz sermos muito propensos ao colapso. Porque no final das contas, o colapso gerencial dentro de um negócio, dentro de uma organização, seja ela pequena ou seja ela grande, ele é nada mais nada menos que fruto das decisões e do colapso gerencial das pessoas. Primeiro as pessoas vão colapsar e depois a instituição onde elas estão vai, por consequência, colapsar. Porque, verdade simples, turma, empresa é gente. Empresa é gente. Empresa é gente. Então, qual a sua opinião, Ebs? Na minha opinião, a gente não deixou de ser VUCA, né, Levi? Não deixamos de ser VUCA, Gessé. Não deixamos de ser VUCA, continuamos voláteis, incertos, ambíguos e complexos, e ainda temos fragilidade, a ansiedade, a não linearidade e situações e cenários e sociedade absolutamente incompreensível. Então, turma, esse é o cenário onde nós vivemos. Então, o próprio cenário, ele favorece o surgimento do colapso, se nós não tomarmos determinados cuidados. E aí, para passarmos para o próximo tópico, finalizarmos essa parte do entendimento das mudanças, pessoal, eu gosto muito também de usar esse quadro referencial que está no artigo de um ex-professor meu, professor Joaquim, chamado A Mudança nas Organizações, onde ele coloca esse quadro e ele serve, nesse momento, para uma autoanálise nossa e até uma análise do nosso negócio. Aonde eu estou? Eu estou no A, eu posso, eu quero e eu sei mudar? Eu estou no B, eu não posso e eu não quero mudar? Eu estou no C, eu posso, mas eu não quero? Eu estou no D, eu posso, eu quero, mas eu não sei? Eu estou no E, eu não posso, mas eu quero e sei? Ou eu estou no F, eu não posso, eu quero, mas eu não sei? Vamos entender o seguinte: o pode são condições, estrutura, às vezes estrutura monetária, estrutura física, enfim. Isso o pode ser conseguido, pode ser obtido com parcerias, com busca de financiamento, ok, com busca de um sócio. O saber é o conhecimento. Oh, não sei bem como é que eu faço isso daqui, mas tem curso, né? Professor Simplício, seja bem-vindo. Tem cursos, tem literatura, tem pesquisa, enfim, tem muita coisa que eu devo buscar e tenho acesso. A internet está aí um exemplo disso. O conhecimento, perdão, a informação a um clique de nós. Porém, qual é a chave desse quadro 1, desse quadro referencial, pessoal? É o querer. Se eu não quero, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Não, mas eu não quero fazer a mudança, eu não quero adotar essa nova tecnologia. Fique tranquilo, em algum momento vai colapsar. Ah, eu não quero aprender esse conceito. Não se preocupe, em algum momento vai colapsar. Eu não quero fazer a mudança. Não se preocupe, em algum momento vai colapsar. Tem negócios que demoram mais a entrar no colapso, tem negócios que entram no colapso muito mais rápido. Tem uma série de fatores, de variáveis que podem ser observados nisso. Assim como tem profissionais que demoram mais e tem profissionais que entram no colapso mais rapidamente. Aonde é que, como nós dizemos aqui no Ceará, pessoal, está na casa do sem jeito.
é exatamente o B e o C. O B e o C estão na casa do sem jeito, pelo simples fato de que não se quer. E aí, quando eu não quero, o poder ou o saber não tem relevância, torna-se irrelevante, porque eu não quero. Tem organizações que têm estrutura, têm recurso financeiro, têm acesso ao conhecimento, mas não querem. Em algum momento vai entrar no colapso. A mesma coisa, pessoal, pode acontecer conosco profissionalmente. E aí vamos fazer uma voltazinha para o vídeo. Não a volta voltando os slides, né, mas a volta aqui para a gente refletir sobre o vídeo do vagalume. Qual era o grande problema do vagalume? O vagalume não queria. Ah, Herbert, mas ele tinha dificuldade da visão. Tá, tá, ok. Né? Dificuldade todos nós temos, meu amigo. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos ou perfeitas. Nós temos dificuldades, sim. Nós temos limitações, sim. Mas todos nós temos, pelo menos uma coisa na qual nós somos muito bons. Pelo menos uma coisa. E muitos de nós temos mais de uma coisa na qual nós somos muito bons. Porque nós somos muito bons com arte, nós somos muito bons com informática, nós somos muito bons com edição de vídeo, Gessé, com imagem, nós somos muito bons em comunicação, nós somos muito bons em lecionar, em dar aula, nós somos muito bons com obra, com marcenaria, nós somos muito bons com mecânica, com matemática, com física, com pedagogia. Todos nós temos pelo menos uma coisa na qual nós somos muito bons. E nós podemos aprender outras coisas, além dessa que nós somos muito bons. Então, no final das contas, pessoal, o que nos move é o querer. Nós somos, no final das contas, no frigir dos ovos, o nosso maior adversário, o nosso maior obstáculo. Porque quando nós queremos, não adianta. Imagine o seguinte, para a gente avançar, imagine. Talvez você conheça alguém, é muito provável que você conheça alguém que tenha um vício, certo? O álcool em excesso, o fumo em excesso, ou algum outro vício em substância que vai fazer mal. Se você conversar com essas pessoas e tiver uma conversa ali de busca da autoconsciência, elas vão dizer, não, mas eu sei que faz mal. Eu sei que faz mal. Tá? Eu, eu reconheço que a bebida vai me fazer mal, aquilo vai me fazer mal. E por que você não muda? No fundo, eu não consigo isso, tal. Mas no fundo falta uma grande força chamada querer, turma. O querer é muito importante para o processo de mudança, para o processo de continuidade nossa como profissionais, o processo de continuidade do nosso negócio, o processo de não colapsar gerencialmente nossa carreira ou a organização que nós temos por responsabilidade. Então, querer é fundamental. Mas vamos lá, se está falando tanto de mudança, eu tenho que ser um camaleão e a minha originalidade. Eu tenho que ficar mudando e mudando e mudando e mudando e mudando e mudando, e vou para ali, a minha cor é verde, vou para lá, a minha cor é amarela, e vou para outra, a minha cor é vermelha, e vim para cá, a minha cor é cinza. Será que, para não colapsar, nós temos que ser camaleões? Turma, sim e não. Isso depende. Tá? O camaleão, ele muda a sua cor externa para se proteger e sobreviver naquele ambiente, mas ele continua sendo um camaleão. Então, o que é que a gente não deve mudar, pessoal? A nossa essência, os nossos valores mais profundos, aquilo que nós não negociamos nem sob a ameaça de uma arma em nossa cabeça. Isso a gente não deve mudar. Essa essência, ela tem valor. Existe uma crise de confiança grande hoje no mercado e você ter pessoas do outro lado em quem você possa confiar é muito importante. Tem um livro que eu gosto muito chamado Speed of Trust, A Velocidade da Confiança. Muito bom, Gessé, e ele fala justamente que organizações onde você tem um alto nível de confiança, as coisas elas rodam mais rapidamente. Você não precisa de tanto tempo para decidir, para executar. Organizações com baixíssimo nível de confiança, tudo é mais lento, porque não existe confiança. Eu não confio em você, então eu vou me proteger. Imagina você fazer um, um-
um contrato ou uma compra onde não se confia, os advogados chegam e precisam ali desenhar várias cláusulas para proteger os seus lados. Então, ter que ser camaleão é importante nós termos a condição de nos adaptar em determinados lugares, até para adquirirmos experiência com aquilo, mas a essência do camaleão, ela não pode, ela não vai mudar. Ele será um camaleão, porém, ele vai adaptar-se com mais ou com menos velocidade no ambiente onde ele estiver. Pessoal, nós sofremos esses fenômenos de adaptação a nossa vida, a nossa carreira inteira, turma. Inteira. Entra numa empresa, tem a questão cultural, você se adapta um pouco àquilo, você casa, você se adapta, tá? Você abraça uma agremiação religiosa, você se adapta, você muda de cidade, mudou o clima, você se adapta. Então, nós estamos sempre sendo desafiados a essa adaptação. A questão é, essa adaptação não pode nos transformar de um camaleão para um outro ser qualquer, de um camaleão para uma raposa, de um camaleão para uma cobra. Aí mudou totalmente a essência. E isso daí não é legal. Então temos que ser camaleões, sim e não, ter a sabedoria para poder seguirmos em frente. E aí, meus amigos, diante de todos esses enormes cenários de mudança, que lembrando, o primeiro ponto, para evitar o colapso, entender que as mudanças elas vão acontecer, e que nós precisamos adaptá-las, ou, voltando para o início, nós vamos perder a posição conquistada, que nos colocou na nossa posição, não é o que vai nos manter nela, nós vamos perdê-la. Né? E eu gosto demais, pessoal, dessa provocante gravura que nós temos aqui, aonde tem a pergunta: o que é tempo? Podemos ter várias respostas técnicas para tempo. Eu gosto de uma que me foi apresentada em um evento de um consultor, né, empreendedor muito conhecido aqui em Fortaleza, chamado Cícero Rocha, lida com empresas familiares. E o Cícero falou na palestra dele: tempo é vida. Então, tempo é vida. Perder tempo é perder vida. E essa figura, para mim, ela é extremamente provocativa, porque ela mostra alguém que não é jovem, que já tem aí uma certa idade, como mostra na figura, tentando voltar o tempo, tentando segurar o tempo. E a corda na qual ele tenta puxar, fazer voltar ou segurar o tempo, é extremamente frágil, está prestes a ser rompida, ou seja, o tempo dele está prestes a acabar. Então, pessoal, dinheiro a gente perde e ganha, um emprego você sai e consegue outro. O tempo que se perde, não. O tempo que se perde, não. Então, perder tempo é perder vida. Perder tempo é perder vida. E isso é absolutamente terrível, é uma verdade dolorosa. Então, o que nós estamos fazendo com o tempo que nós não sabemos que ainda teremos? O que nós estamos fazendo com o tempo que nós não sabemos que ainda teremos? Né? Eu lembro de uma situação que eu, não que eu vivi, que eu observei, quando eu trabalhava em uma empresa da área financeira, uma empresa de factoring, voltava para casa e tal. É, os meninos não eram nem nascidos ainda. A Rebeca tava para nascer. Levi era nem nascido ainda. E aí tinha uma senhorinha que ela fazia Cooper no calçadão onde eu tinha que entrar com o carro para chegar em casa. E aquela senhorinha, ela magrinha, com a roupinha bem simples, tá? Aquela roupa que é mandada fazer na costureira, né? Pai Herbert, você observou todos observei os detalhes porque me marcou aquela imagem. E ela estava lá caminhando, todo dia passava, havia caminhando, enquanto os outros numa certa velocidade, ela com muita lentidão. E eu ficava pensando, o que é que ela está fazendo ali? Ela está buscando tempo. Ela está tentando trabalhar a sua saúde para viver mais, para ter mais tempo. Tempo para quê? Tempo
para a família, tempo para os netos, tempo para quem ela ama, tempo para fazer coisas que fazem a vida valer a pena, tempo para viver sem colapsar. Então ela estava ali buscando tempo. Então, meus amigos, diante de todas essas mudanças, elas vão acontecendo independente da nossa vontade. E é muito importante observar o que nós estamos fazendo com o tempo em tudo isso. E aí, meus amigos, em cima da questão do colapso, dois princípios fundamentais. Fundamentais e que são preventivos contra o colapso nos negócios ou na nossa carreira. Primeiro princípio: gente é mais que recurso. Empresas são pessoas, nas pessoas está o causador dos principais problemas e a solução de todos eles. Estão nas pessoas, elas que causam os problemas e elas que solucionam. Elas que quebram o negócio, que levam ao colapso, e elas que salvam, que tiram aquilo do colapso. Porque, turma, empresa é gente. Empresa é gente. Não existe um negócio, por mais tecnológico, por mais estruturado que ele seja, de recurso financeiro, de tecnologia, de parque fabril, de equipamentos, de software, de hardware, que não precise de gente. Gente é a chave. E gente é mais que o recurso. Então, observar as mudanças, fundamental para não colapsar, e saber lidar com as pessoas. Entender o quanto elas são importantes dentro do negócio. Agora, detalhe, vamos lá, as pessoas importantes são as pessoas que dão resultados, são as pessoas que estão ali dispostas a aprender e que querem fazer a coisa acontecer. Essas pessoas valem, como se diria na antiguidade, o seu peso em ouro. Então, esse é o primeiro princípio. Gente é mais que recurso. E o segundo princípio, liderar é sobre influenciar a ação. Liderança é influência. Liderança não é o cargo que nós ocupamos. Liderança é sobre influência, não é sobre o cargo. Às vezes nós temos o cargo, mas não temos a liderança reconhecida. Vamos dar um exemplo simples, certo? Você tem uma pessoa lá na portaria, a pessoa no cafezinho, e os demais escutam essa pessoa, pedem conselhos, dão atenção a ela, seguem esses conselhos muitas vezes. Essa pessoa tem liderança, ela consegue influenciar. No momento em que alguém seguir algo em que ela diz que deve ser feito, como deve ser feito, ela está influenciando. Ali está a liderança. E às vezes você tem alguém que tem um cargo, mas não influencia, porque não tem o respeito da sua equipe. Turma, liderança é fundamental para evitar o colapso. Fundamental. Tanto que o colapso acontece quando existe a falha da liderança. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Tá aí, ó. Quando a liderança falha, o caos prevalece e o colapso acontece. O líder também é gente. O líder também é gente. O líder sofre, o líder chora, o líder sente fome, sente sede, o líder erra, o líder falha. Então, a gente não pode falhar, hein? Como líder, a gente pode falhar. Se a gente falhar, o caos vai prevalecer. Vamos lá. Vamos lá. Falhas e falhas. Há situações e situações, turma. Nós somos imperfeitos, então, obviamente, nós iremos cometer algumas falhas. Mas existem falhas que, em sendo cometidas, elas vão gerar um grande problema. Elas vão gerar um grande colapso. Mas por que que esse colapso ele é ativado pela pessoa do líder, certo? Ele é ativado pela pessoa do líder porque o líder é o principal artefato da cultura dentro de uma empresa. Ele é quem dita o clima, ele é quem torna o dia melhor, ele é quem torna o dia insuportável, ele é quem toca o coração das pessoas, ele é quem adoece emocionalmente o seu time, ele é quem faz a coisa muito boa ou faz a coisa muito ruim. Ele é gente. E aí nós gostamos de falar, alguns aqui que me conhecem, participaram de algum evento, já devem ter já devem ter ouvido isso, né? Se o Auricélio estiver aqui, o Auricélio vai lembrar. Quais são as direções onde
nós lideramos? 4 direções. Primeiro, nós nos autolideramos. Depois, para baixo não no sentido desrespeitoso, a nossa equipe que está ali sob a nossa responsabilidade, os nossos pares, para os lados, e o nosso líder, né? O nosso chefe, o dono da empresa, enfim. Qual é mais difícil? É a primeira. A primeira é mais difícil. É a liderança de si mesmo. E a falha nos demais, não estamos conseguindo influenciar nossos pares, não estamos conseguindo gerar o direcionamento para o nosso time ou influenciar nosso líder, ela é consequência da primeira, consequência da nossa falha em liderar a si mesmo. Hoje, pessoal, cobra-se muito do líder e a tendência é cobrar mais por conta das mudanças. Tá? Lembra, como tem muita mudança, o mundo hoje é um, ano que vem é outro, pode ter uma nova tecnologia, pode ter um novo conceito, uma ferramenta nova de negócio, cabeça do consumidor mudou e tal. O líder está no meio de tudo isso, conduzindo para o bem ou para o mal, e, portanto, ele ou ela, tem muitas mulheres hoje em altíssimas posições de liderança fazendo coisa extraordinária, né? Ele ou ela precisam estar preparados. O equilíbrio emocional hoje é fundamental. E aí onde é que a gente não pode falhar? Tá? Na autoliderança. A gente falha, às vezes, com os pares, a gente falha, às vezes, com o nosso time, a gente falha com o nosso chefe, mas não podemos falhar com nós mesmos. Como assim? Não podemos perder o nosso controle, não podemos perder o nosso equilíbrio, não podemos colapsar e tornar a nossa existência um verdadeiro caos. Tá? E aí, turma, no colapso tem que ter experiência para lidar com situações difíceis. O que é experiência? Lembro de uma viagem, 2014, minha última viagem para os Estados Unidos, lá em Utah também, fazendo aquele mesmo processo, visitando empresas e tal. Lembro de um amigo que estava comigo no carro, era um grupo de 14 pessoas, alugamos 2 carros, o 7 em um, 7 em outro, era uma minivan, 2 minivans, 2 naves. Deu vontade de trazer GC, aquele bicho tem na bagagem, mas não dava. Espetaculares. Era uma da Chrysler e outra da Toyota. Eu não lembro qual eu estava dirigindo, de verdade. E aí, conversando com esse amigo, Altair Beterelli, empresário de tecnologia lá de São Paulo. A gente conversando na estrada longa, indo para uma visita e tal, e ele falando do que ele havia aprendido com o pai dele. A gente falando sobre liderança e a importância do líder ter experiência, adquirir experiência. Você não começa com experiência, você começa para aprender, mas vai adquirindo experiência ao longo do tempo. E o Altair disse: Herbert, eu aprendi com meu pai o que é experiência. Eu disse: o que é isso que é experiência, Altair? Ele disse: é um farol iluminando para trás. Como assim? Né? Tão simples assim. Farol iluminando para trás. Ó, não pisa ali não. Por quê? Porque eu já passei, eu já pisei, tem um prego ali. Ou tem uma pedra pontiaguda, ou tem um buraco, ou tem uma armadilha. Se você pisar ali, vai ter problema. Não pisa ali não. Farol iluminando para trás. Então, as experiências que nós passamos, pessoal, principalmente as difíceis, elas nos preparam para a vida e para não permitir os colapsos. Ou se eles acontecerem não por culpa nossa, saber lidar com eles. Experiência é fundamental. Não se adquire experiência só com a leitura. A leitura ajuda, traz muito conhecimento, entende o passado, algo importante. Mas tem coisas que nós temos que viver. E no final, o líder, que é esse grande pilar para evitar o colapso ou para lidar com ele e revertê-lo, tá? O líder, ele é forjado no fogo, no sofrimento. Eu estava conversando com o Levi esses dias, a gente estava falando sobre vários assuntos e tal, e eu disse: Levi, a alegria e o sucesso não são um bom professor, né? A dor, a tristeza, o fracasso são bons professores. Eles nos tornam mais cascudos.
eles melhoram a nossa experiência. Não pisa ali não, porque eu já passei por ali e eu já pisei. Então, valorizar a experiência. E aí, pessoal, entender, a galera mais velha de mais tempo de mercado, eles têm experiência. Eles viveram coisas que nós não vivemos, que vocês não viveram. Então, eu gosto muito de valorizar os que percorreram estradas, lugares que eu não percorri e que têm mais tempo de entendimento da vida do que eu. Isso é muito, muito, muito importante. Valorizar a experiência é fundamental para evitar o colapso, né? E aí, 4 pontos, pessoal, 4 pontos muito importantes. Primeiro, liderança de impacto. A figura aqui tem toda uma representatividade, tá? Uma boiazinha, um salva-vidas, tá? Qual é o impacto que você, como líder, ou na empresa onde você está, qual é o impacto que a liderança tem causado? Esse impacto pode ser positivo, esse impacto pode ser terrível, pode ser negativo. Mas qual é o impacto, turma? Ninguém se demite de empresa, pessoal. Você se demite porque você não suporta mais aquele lugar. E aquele lugar tornou-se insuportável porque as pessoas ali estão gerando essa insuportabilidade. Então, liderança de impacto. Novamente, batendo aí na questão do líder. 4 pontos para evitar o colapso. Observar o impacto da liderança. Segundo ponto, a cultura, pessoal. Toda empresa tem cultura. Não importa se ela tem 400 pessoas, 1.000 pessoas, se ela tem 3 pessoas. Ela tem cultura. E ela nasce do jeito de ser das crenças mais profundas, dos pressupostos básicos, lá no fundo, lá na raiz do seu fundador, dos seus fundadores. E eu gosto demais da frase. Cultura é um dos temas que a gente vai fazer uma masterclass bem mais profunda mais para frente, né, Jessé? É um tema muito bom da gente tratar aqui e conversar, turma, porque ele é chave para o sucesso ou não da, da empresa e da nossa carreira. Mas tem uma frase que eu gosto muito, Ricardo Bassaglia, CEO da Michael Page no Brasil. Michael Page é uma firma que trabalha com recrutamento dos C-levels, de presidentes executivos do primeiríssimo escalão de grandes empresas, grandes corporações. Ele diz: a cultura é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Então, o que é que está sendo tolerado de ruim por você com relação ao que te atinge dentro da tua empresa, na qual você trabalha, ou no teu negócio? O que é que você está permitindo que aconteça? Baixa performance? Não, não tem problema não se a gente não bater a meta esse mês, não. Ah, então tudo bem, não posso não bater no mês que vem, que vai ter problema. Ah, não tem nenhum problema se eu gritar aqui com a pessoa. Ah, tudo bem, pode fazer, então o outro vai e faz também. Então, tem toda essa questão, pessoal, de que a cultura ela precisa estar clara, né? O que é que pode, o que é que não pode, o que é aceito, o que é que não é aceito. Culturas que não são claras ou que permitem questões que afetam a ética ou respeito, não se preocupe, elas são, ó, pum, um botão ótimo para gerar o colapso. E detalhe, qual é o principal artefato da cultura? É justamente a liderança, né? Então, liderança, ela é quem vai transmitir, fazer acontecer essa cultura, certo? Terceiro ponto, pessoal, direcionamento e visão. Nós estamos indo para onde? No artigo lá, que eu cito sobre mudança, que tem um quadro referencial, né, pode, quer e sabe, tem uma parte dele em que depois podemos compartilhar aí com vocês, né? Vamos também sempre trazer materiais legais para compartilhar. Tem uma parte que ele fala nos pontos fundamentais que precisam ser tratados para que a mudança aconteça: causa, velocidade, ritmo e direção. Causa, velocidade, ritmo e direção. Estamos indo para onde? Qual o propósito disso daqui? Eu venho para cá fazer o quê? Tá? Qual a visão que nós temos? O que que a gente quer como organização? O que que a gente quer como profissional individualmente? Para onde nós estamos indo?
Alice no País das Maravilhas. Livro de Lewis Carroll, que não é livro para criança. Aquilo ali não é história infantil. Aquilo ali é filosofia e provocação pura. A Alice chega na bifurcação, Jessé pergunta para o gato: qual direção devo ir? O gato pergunta, né? O gato sorridente: para onde você quer ir? Ela diz: não sei. Então, qualquer direção, qualquer caminho serve. Então, para onde nós estamos indo? Fundamental. Qual é o propósito? A gente está aqui fazendo o quê? A gente quer alcançar o quê? Para que a coisa não vá para o colapso. Tá? E a quarta e última, pessoal, aprender e evoluir. Eu gosto aqui, né? Os meninos até brincaram, pai, você trouxe umas velas, tal, essa lâmpada, né? Aí alguns aqui falaram, eu sou do tempo dessa lâmpada, eu vi essa lâmpada também. Ok. Por que que eu trouxe a lâmpada? Eu lembro do exemplo do inventor da lâmpada, tá? Me fugiu o nome, é o Thomas Edison, tá? De Thomas Edison. De quantas vezes ele tentou e fracassou para poder finalmente conseguir aquilo. Muitas vezes. Tá? Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Se não me falha a memória aí, alguém pode dar uma pesquisada rápida, centenas de tentativas, certo? Porém, muitos de nós, pessoal, ainda estamos com nossa cabeça no tempo da vela. A nossa iluminação, a iluminação da nossa mente ainda é a vela. A gente não evoluiu, a gente não cresceu. Se nós não cuidarmos da nossa evolução pessoal, não estivermos dispostos e abertos a aprender, não tem quem resolva ou quem contenha o colapso, turma. Tudo evolui. A gente ainda usa vela, ainda usa ali, né, os jantares de vela, aquele charme e tal, o aniversário. Mas, galera, a lâmpada é o que resolve de verdade, é o que ilumina a coisa grande. Saímos da vela, pelo menos como sociedade, no sentido da iluminação. Iluminação é a geração de luz para os ambientes. E nós, pessoalmente, já saímos da vela? Ou nós ainda estamos com a cabecinha na vela? Lembrando aqui das anotações do vagalume, toda lâmpada tem azeite. Toda lâmpada tem azeite. Eu só entendo a coisa se for daquele jeito que eu quero. Eu só entendo a coisa se tiver azeite. Eu ainda estou no tempo da vela. Turma, se nós não evoluirmos, se nós não crescermos, não vai ter jeito. O que é que nós estamos fazendo nesses 4 pontos, pessoal? Como é que está a liderança dentro da organização? Como é que está a minha liderança? Eu posso ser o causador do impacto. A cultura está clara. O que é permitido, o que não é permitido. Sabemos para onde estamos indo? Estamos dispostos a aprender e evoluir? Se nós estivermos falhando em um desses pontos, a cultura não está clara, a liderança não está fazendo o seu papel, ninguém sabe para onde vai e a turma é fechada ao aprendizado, não nos preocupemos, vai colapsar, vai ter um colapso gerencial. Primeiro em nós, segundo, na organização na qual nós atuamos ou na organização que nos pertence, se nós formos os donos do negócio. Não fazer isso é trazer o colapso. Fazer isso é prever, prevenir, não deixar que aconteça o colapso, ou caso ele aconteça por algum fator fora do meu controle, saber lidar muito bem com ele. Pessoal, fundamental. Fundamental, fundamental, fundamental. Temos que olhar esses 4 pontos. Herbert, qual é o mais importante? Todos são. Todos têm um peso igual. Eles podem ser mais relevantes dependendo de um dado momento que aquela empresa está vivendo, mas todos são importantes. Todos são importantes. Alguns dizem respeito a outras pessoas além de mim, como o caso da cultura, claro, eu preciso que essa cultura seja permitida na sua clarividência pelos donos, né? Mas o aprender e evoluir depende de mim, a maneira como eu vou liderar depende de mim, o direcionamento pode vir de outros, mas o que me cabe
eu preciso direcionar. Esses são, digamos, os 4 remédios preventivos para que não haja o colapso, né? Uma definição de colapso tem várias, mas uma é o desmoronamento de um sistema. E esse sistema desmorona quando partes deles, trazendo isso para a empresa, não estão dispostas a colaborar entre si, ou tem uma palavra bem interessante no Aurélio, eles são intransigentes. Intransigentes na mudança, intransigentes no aprendizado, intransigentes na cultura, intransigentes em direcionar o lugar, a velocidade, o caminho, o para onde nós estamos indo, né? E aí, turma, na questão do estudando, que eu gosto muito disso, o que é que você está estudando, o que é que eu estou estudando, o que é que a gente está estudando e o que é que nós estamos aprendendo. Ou nós somos copo cheio. Tem aqui o copinho, visto de cima, está cheio, está para transbordar o copo. Tem gente que é copo cheio, não precisa aprender. Eu gosto também de fazer uma rápida dinâmica nos treinamentos, que é colocar 3 copos, né? Um copo totalmente vazio, um copo meio e outro copo totalmente cheio. E aí pergunto para a turma, né, onde nós estamos? E conseguimos sempre chegar à boa resposta. Ou quem nós somos aqui nos 3 copos? Não somos o copo cheio. Se alguém, e a gente dá logo uma cutucadinha, né? Se alguém é copo cheio, tem problema. Abre a porta da sala, pode sair. Você não precisa estar aqui, não. Você já é copo cheio, você já sabe de tudo. Ninguém sai, né? Também não somos copo vazio. Nós sabemos e conhecemos muita coisa e podemos ensinar muita coisa. Tá? O senhor do carrinho de pipoca pode ser que ele não me ensine sobre uma grande estratégia de administração, um business fantástico, porque ele tem só um. E aí não podemos enxergar dessa forma. Ele tem só um carrinho de pipoca, mas ele pode me ensinar também sobre business, ele pode me ensinar sobre a vida. Então, todo mundo pode ensinar alguma coisa para alguém. E todos nós temos que estar dispostos a aprender. O que é que você está lendo hoje? O que é que você está estudando hoje e o que é que você está aprendendo? E aí, reforço a dica lá do livro do Sandro Magaldi e José Salib Neto, Gestão do Amanhã. Espetacular. Vocês lerem, espetacular. E aí ele leva já para um segundo livro, que é o novo Código da Cultura, né? Porque ele diz o seguinte: a gente fala sobre mudança, mas mudança é feita por gente, e eu não consigo fazer grandes mudanças no negócio, na organização, sem que eu mexa também na cultura. Um pouco mais na frente, nas outras masterclass, a gente vai trazer muita coisa desses livros e de outros livros e de outras boas experiências. Mas essas 2 perguntas para nos provocar: o que é que nós estamos estudando e o que é que nós estamos aprendendo? Não somos copo vazio, somos sempre um copo ali que precisa ser enchido, e quanto mais a gente enche, o tamanho do copo vai aumentando, porque as mudanças vão acontecendo e nós temos que continuar aprendendo e seguindo em frente. E nesse processo de aprendizado, eu adoro a frase do Alvin Toffler: os analfabetos do século XXI não são aqueles que não saberão ler ou escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, desaprender e voltar a aprender. Então, nós temos que ser eternos, 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 permanentes aprendizes, porque a nossa responsabilidade para gerir os negócios ou para gerir nossa carreira não é um jogo de azar, pessoal. Não são dados que eu vou jogar ali e dizer, vamos ver o que é que dá, certo? A vida, a gestão, a liderança, ela não pode ser um jogo de azar. Ela é um jogo de estratégia. E quem move as peças na estratégia é a liderança. Por isso que quando a liderança falha, o caos prevalece. Então, não se joga dados com a vida das pessoas que nós lideramos, com o negócio que nós gerimos. Se fizermos isso, é um ato de irresponsabilidade gigantesco. Não se joga dados, pessoal. A gente joga dado ali para brincar, mas no mundo real, as grandes decisões não é. E aí tem muitas histórias legais, experiências para a gente contar. Mais na frente, em outra masterclass, que vocês vão gostar muito, tem uma experiência sobre tomada de decisão de Dwight Eisenhower na Segunda Guerra, que é espetacular. Estudei muito sobre isso, né? Lembrando, papai foi ex-combatente.
Então, jogar dados é uma responsabilidade. Não se decide jogando dados, se decide jogando xadrez. Não se prevê, não se evita colapso jogando dados. Pelo contrário, jogar dados traz o colapso. Se evita e se previne jogando xadrez. E aí, meus amigos, para nosso encerramento e grande reflexão de hoje, agradecendo a presença de todos vocês e esperando que tenhamos de alguma forma contribuído positivamente para o aprendizado, para uma provocação, para uma reflexão. Quanto maior a minha, a sua, a nossa habilidade de mostrar o nosso conhecimento, maior a nossa autoridade, consequentemente, maiores nossos resultados e maior o retorno financeiro. Então, desenvolver a habilidade de mostrar o que nós sabemos, mas aprender também para ter o que mostrar. Ok? Meus amigos, só tenho a agradecer a presença de todos vocês, o tempo que nós reservamos aqui para esse momento. Tempo não é dinheiro, tempo é vida, então demos aqui um pouquinho, né, Gessé, da nossa vida para conversarmos, para aprendermos juntos, entendermos que a vida é cheia de desafios, que as mudanças acontecem e que se nós não nos prepararmos como líderes, como seres humanos, observando a cultura, sendo bons líderes, definindo a direção e aprendendo sempre, nós vamos colapsar, turma. O colapso ele acontece primeiro em nós e depois ele reverbera, ele respinga, ele cascateia para a instituição. O líder é gente. O líder também precisa ser cuidado. O líder também precisa ser amado. E quem cuida do cuidador. É um assunto que a gente vai falar um pouco mais na frente. Por hoje, agradecer a equipe que esteve aqui, Gessé, Levi, Amada e todos os que participaram conosco. Essa é a nossa primeira Masterclass. Todo mês, galera, nós vamos ter uma Masterclass, vamos ter alguns materiais legais para distribuir para vocês, tá? Mas todo mês a gente vai ter um momento aqui de conversa, de trazer coisas que podem efetivamente nos ajudar a ter mais sucesso naquilo que nós fazemos, na nossa vida, no nosso cargo, nossa carreira ou no nosso negócio. Então, muito obrigado, um abraço enorme, um beijo no coração de vocês e boa noite. Boa noite, amigo. Parabéns aí pela excelente Masterclass. Obrigado, meu querido amigo e mestre Simplício. Muito obrigado. Obrigado a todos aqui que Excelente. participaram, pessoal. Obrigado a todos que participaram. Está Foi muito muito bom. antenado, Estaremos sempre ligado. fazendo esse momento, todo mês. Você está muito antenado e ligado no mundo. Ele falou do mundo bunny. Temos que É, estar, né? Temos que a gente estar. sabe que existe o mundo bunny. Mundo VUCA, muita gente fala já. É verdade. Mundo bunny. E aí, meu amigo, quando é que vamos nos encontrar? Amanhã Vamos não dá. marcar um bom almoço esses Amanhã não dá. dias, naquele restaurante novo em Fortaleza, Little Chicken Point, Cantinho do Frango, Na próxima semana. com certeza. Essa Com semana. certeza, vamos marcar aquele almoço. E tem um restaurante também que a gente precisa conhecer ali, muito especial, viu? Muito especial, lá em Chorozinho, Cacique, comida excepcional, história fantástica de empreendedorismo, de Dona Terezinha e família. Você vai Eu gostar. Tem conheço um o doce cacique. de leite Cacique. maravilhoso que eu adoro. Ok? E aí, pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar um pouco o que vocês acharam do conteúdo, nós vamos disponibilizar depois alguns assuntos como sugestões para que vocês possam, de repente, sugerir para a nossa Masterclass. Obviamente, assuntos que eu domino, não vai ter Ctrl+C, Ctrl+V de nada que eu não consiga falar com uma certa propriedade para vocês. Ok? Se alguém quiser manifestar-se, ok. O Se Saulo não, Rocha aí. estamos por aqui Não, tem e Saulo boa Rocha. noite. Saulo. Oi, Rocha. Saulinho. Tudo bem, meu amigo? Saulo, uma baita liderança. Tudo bom, meu amigo Saulo? Tivemos o prazer de trabalhar juntos. Pode Pode falar. falar.
Eu acho que não está saindo áudio do Saulo, né? Talvez algum, porém. Saulo, você levantou a mão. Ele está com o microfone desligado. É, acho que o microfone desligado. Danielzinho, professor Daniel, tudo bem? Grande honra, grande mestre da educação. É, Saulo levantou a mão, mas Saulo não está conseguindo falar, certo? O pessoal está com o microfone desligado. É, Saulo virou atleta, tá ali de bicicleta. Saulo sobe lá para a Serra de Tianguá de bicicleta. E Eu tô sem vendo. E marcha, aí, viu? Anderson? Boa noite, boa noite. Boa noite, meu amigo Saulo, tudo bem? Tá, show de bola. Parabéns aí pelo momento, tá? Obrigado, Saulo. Obrigado pela sua É, presença. queria só marcar a presença aqui do pessoal que trabalha comigo e me ajuda. O Adailton, a Jéssica, a Diele e a Lara, né? Que é da empresa, você conhece? Deve conhecer todos, né? Uhum. A gente precisa desses momentos, né? Para aprender um pouco mais, né? E tudo que vem para a gente aí, a gente tem que. É isso que você passou aqui e procurar buscar mais conhecimento no dia a dia, né? Então, tudo que você falou tem que aprimorar cada vez mais. Mas parabéns Verdade, Saulo. aí. E você falou de ir pro Cacique lá no Chorozinho, eu conheço, mas venha para Tianguá. Tianguá tem muita coisa boa aqui também, viu? Vou sim, meu amigo, para Mas lá em Tianguá, não tenha Tianguá tem um dúvida. restaurante no centro ali que tem um negócio de um peixe, faz um peixe lá. Eu comi lá, tive com minha esposa lá no passado. Hora da resenha agora, viu, pessoal? Hora É um da resenha. restaurante maravilhoso, Tianguá, Tianguá, viu? Ó, mas não sei se ela vai falar aqui, não deve ser melhor do que o da Dona Terezinha, não, viu? O cacique é Não primeiro. é melhor que o Dona Terezinha, todos são iguais. Não tem Perfeito, nota 10 é nota 10. perfeito. É, Saulo, obrigado por você ter participado. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Saulo e na época da pandemia, né, Saulo? Estávamos ali no quente da pandemia, era uma Foi. operação de agronegócio, certo? E a gente não podia parar, não é, Saulo? Todo dia nós estávamos lá, operação de agronegócio, alimentação, turma. Foi uma experiência assim espetacular, certo? Era colapso Espetacular. quase todo dia, né, Webs? Oi, Saulinho, desculpa. Era colapso quase todos os Era dias. colapso quase todo dia, pessoal. Quase todo dia, com certeza. Tinha E que o se Saulo, ele adaptar. trabalhava numa ponta final ali do produto, que era a classificação, uma operação de Uhum. avicultura, e o Saulo era quem preparava o produto final para ser encaixado e depois entregue ali para o nosso cliente. Era um negócio B2B, É, era para supermercados. Era teve colapso que se todo dia, né, adaptar. Saulo? Uhum. Teve que se adaptar muito aí, teve muitas mudanças com a pandemia, né? Então a Muitas, gente teve que se virar nos 30, mas aprendemos muitas. muito aí, graças a Deus. Foi bom. Muitos. E aí vai para aquela questão, Saulo. A gente é forjado no fogo. Tá? Liderança que quiser ser forjada na brisa do mar dormindo na rede não vai funcionar. A gente é forjado no fogo. Então, tudo aquilo que eu, Saulo, que outros lá que faziam parte do nosso time, Saulo, passamos, como nos fortaleceu, como nos engrandeceu. Então, no final, turma, essas dores. O Levi está aqui olhando, lembrar da nossa conversa, né, Levi? A dor, a angústia, o sofrimento, a tristeza, o fracasso, eles são bons professores. São bons professores. Agora, Web, só um ponto desculpa eu estar falando demais aí, que você falou sobre a cultura, né? É bacana, né? Toda empresa precisa disseminar isso aí, mas, sim, tem muita empresa também que entra só na onda. Ah, se a minha concorrente tem, vamos fazer, né? Mas, assim, criam a cultura, os valores, mas no fundo, né? Só joga, né? Não tira no papel, é tudo bonito, mas na hora de fazer valer o negócio mesmo, não vai muito para frente, né? Isso aí, e quando a parte de liderança está apta a incentivar, a buscar, né, a praticar os valores, a cultura, quando não se tem um apoio assim maciço, né, da diretoria, dos donos, vai existir o colapso do líder, né?
não estou conseguindo aplicar o que a empresa está pregando, né? Aí fica ruim para a gente, né? Estou falando como líder, né? Sim, Isso acontece em muitos cantos, né? demais, demais, Saulo. Olha, esse tema, eu prometo para vocês, nós vamos tratar dele em breve, certo? Tem muito que a gente falar sobre esse tema, pessoal. Eu tenho estudado e vivi muitas experiências sobre esse tema. Uma coisa só para te dar aqui um rápido spoiler, Saulinho. Papel aguenta tudo. A cultura não é o que está no papel. A gente coloca lá no papel, certo? Aqui nós escutamos, eu gosto muito de usar esse exemplo, né? A gente coloca lá, Saulinho, aqui nós escutamos você. Nossa cultura é aqui você será ouvido, tal. Aí vamos para a reunião. Eu, o Saulo, certo? A Jana, o Daniel e o Tony, que está ali, certo? Aí o Saulo é o de menor patente. Um exemplo, né? O Saulo é um assistente, o Daniel é diretor, tá? O Tony é o presidente, né? A Jana é a head de marketing e tal. Aí vamos discutir ali uma coisa boba. Vamos discutir ali a festa de final de ano da empresa. Aí a cultura é assim, ó. Aqui nós escutamos você, certo? Aí o Saulo, menor patente, ou assistente ali, eu posso dar uma opinião, porque o Saulo aprendeu que aqui nós escutamos você. Aí o Saulo vai dar uma opinião. Beleza. Aí quando o Saulo fala, olha, a minha visão, a gente podia fazer assim, assim, assim na festa, tal, né? Aí o Daniel só olha assim para o Henrique e fala assim. Aí o Henrique olha para o Daniel e fala assim. Pronto. E o Saulo viu. Acabou. Ali é a cultura. Ali é a cultura de verdade. Não é o que está no papel, não. Ali a cultura de verdade é aquilo que foi permitido e que foi efetivamente realizado. Estou dando aqui um exemplo, tá, Danielzinho? Da atitude do Daniel, da atitude do Simplício. Então, cultura não é o que está no papel, turma. Por isso, quando a gente for fazer essa masterclass, eu vou trazer algumas coisas para vocês, as camadas da cultura, né? A primeira camada, os artefatos, é o que você vê, o mobiliário, tal, as cores, mas o de real é o que está lá na basezinha, no fundo do iceberg, que são os pressupostos básicos, que são as crenças mais profundas. No fundo, o que, apenas dando o exemplo, que o Henrique e o Daniel acreditam é, pô, esse cara não era nem para estar aqui nessa reunião. O Saulo não era nem para estar aqui nessa reunião. No fundo, o que eles acreditam é isso, e no fundo, o que é praticado é isso. Mas o que está no papel é, aqui nós escutamos você. Então, é uma discussão muito boa, Saulo, muito boa, e é um assunto que muitos dizem que ele é o fator de sucesso ou de fracasso do negócio, tá? A cultura. A Azul, quando chegar nessa masterclass, eu vou contar para vocês a história da Azul, que eu ouvi da boca do presidente, Henrique, numa visita na Azul lá em São Paulo. E aí vocês vão gostar e vão ver como a cultura pode salvar uma empresa. Ok? O Wellington mandou um abraço, tá? O Wellington Senna? Ô, rapaz, Senna, estive hoje com o Senna, almoço maravilhoso. Maravilhoso. Pessoa. Senna é um talento, é um músico, uma criatura assim, leve e abençoada, tá? Bom, pessoal, brevemente nós vamos estar lançando uma mentoria específica para lideranças, certo? Nós já fazemos isso em alguns clientes, nós fazemos isso. Senna é um dos que faz uma mentoria conosco. Nós vamos ter também um pessoal lá do time da Dona Terezinha lá no Cacique que vão fazer essa mentoria, mas nós vamos lançar também com a condição especial para a galera que participou aqui, até porque o líder precisa ser cuidado, o líder é o principal artefato, e nós vamos ter aí uma condição bem, bem especial para quem quiser fazer uma mentoria bem objetiva para realmente mexer aí com a sua liderança. Então fiquem atentos, vai vir aí muitas novidades, tá? E Saulinho, vamos falar bastante sobre cultura, meu amigo. Quero ouvir suas perguntas, quero sua participação. É tema que mexe demais com a gente, Saulo. Demais com a gente. Beleza, tá bom. Estou saindo aqui porque amanhã tem trampo novamente. Acredito, meu amigo, a sua atividade é extremamente tensa e densa. Saulo cuida aí de uma parte muito importante da operação de avicultura no negócio dele.
Ok, pessoal. Bom, 21 horas e 30 minutos. O Levi está aqui para mim. Vem cá, Levi. O povo lhe vê. Levi está aqui. Fez um sinal para mim só assim, ó. Pai, a pizza, né? A pizza. Vamos agora comer uma boa e deliciosa pizza. E recomendo a vocês também. Não é isso, Levi? Fala alguma coisa aí para o povo te ouvir, Levi. Oi. Muito bem, ó, fantástico, pessoal. Levi, aquela frase para encerrar. Teoria, né, Levi? Na teoria, Até galinha voa, por porque quê? tem asa. Porque tem asa. Olha aí as nossas conversas aí, como é que são, tá? Meus amigos, Danielzinho ali, viu, Levi, ó? Cadê? Aqui, ó. Oi, Daniel. E aí? Professor Daniel ali, ó. Perfeito? Pessoal, obrigado. Boa noite. Beijo enorme para vocês. Vamos estar colocando muitas novidades em breve, em especial a mentoria sobre liderança, ok? Obrigado, que o Senhor abençoe suas famílias, lhes proteja, que tenham uma boa noite de sono, que tenham proteção divina, sucesso no seu trabalho, sucesso nos seus negócios, muita saúde e muita paz. Beijo, meus amigos. Boa noite.